Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Seu é o poder. Êxodo, capítulo 20. Hoje a leitura é do verso 12 ao verso 17. E nós vamos fazer hoje a última parte da exposição sobre quando Deus chamou o povo para fazer uma aliança com Ele. Meus irmãos, às vezes as pessoas pensam que isso aqui é relativo. Se eu não crer nisso aqui, também está bom. Mas assim como nós falamos a vez passada, não existe uma terceira opção. Não existe. Isso aqui não é relativo. O que é relativo? Se eu acredito que o São Paulo ou o Corinthians ou qualquer time vai ser campeão do Brasileirão do outro ano, ou não acredito, a vida não vai fazer diferença para mim. Isso é relativo. Mas se eu não acredito nisso aqui, isso não é simplesmente relativo e está tudo 10. Isso aqui são absolutos. E o que é um absoluto? Não existe outra porta. As pessoas precisam passar por essa porta. Não importa o grau de escolaridade de uma pessoa, não importa o país em que ela vive, não importa a inteligência, não importa de que raça que ela procede, que cor que ela tem, que classe social que ela é. A pessoa precisa passar por isso aqui. E eu continuo afirmando, você precisa ter uma aliança com Deus. Deus não chamou, ou Jesus não chama as pessoas para serem boazinhas. Nenhuma pessoa é chamada para ser boa. O inferno vai estar cheinho de pessoas boas, cheio. Mas as pessoas com aliança com Deus estarão na eternidade do céu. O Senhor nos chama para fazer uma aliança com Ele, para a gente andar com Ele. Verso 17, ou verso 12, desculpa, até o 17. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. A aliança com Deus não é do nosso jeito. Às vezes nós ficamos em dúvidas, eu acredito que isso acontece com nós, e a pergunta às vezes é como que naquela outra denominação é assim bem mais fácil, e aqui às vezes é tão apurado, tão difícil. Porque a aliança com Deus não é do nosso jeito. O pastor não tem o direito de diminuir o preço ou aumentar o preço. Exatamente no preço que Deus imprimiu esse boleto para mim e para você, esse é o preço que precisa ser pago. Então a aliança com Deus não é do meu e do seu jeito. Por isso que evangelho, eu uso muitas vezes a palavra dar o braço a torcer. O que é o dar o braço a torcer? É se quebrantar, é se dar, é buscar profundamente entender como o Senhor quer que eu vivo, como que o Senhor quer que a minha vida seja, como o Senhor quer que seja a minha igreja. É essa a minha preocupação. Não é que o Senhor vai perguntar para mim como que eu acho que Ele deve ser, mas eu pergunto para Ele como Ele acha que eu devo ser. Aliás, não é achar, é absoluto. Ele diz como que tem que ser. E a aliança com o Senhor, ela é prazerosa apenas quando a pessoa ama. E o reino de Deus, ele tem uma moeda que só através dessa moeda as coisas funcionam.
E essa moeda se chama amor. Se eu faço parte do grupo de louvor, só vai funcionar se eu amo ao Senhor. Se eu preciso dizimar, ofertar, isso só vai funcionar se eu amo ao Senhor. Se Jesus diz que eu preciso dar, se alguém me bate numa face, eu preciso dar outra, isso só vai funcionar quando eu amo o Senhor. Ler a Bíblia todos os dias vai funcionar quando? Quando eu amo o Senhor. Ser humilde, ser quebrantado, funciona quando? Quando eu amo o Senhor. Em 1 João, capítulo 5, verso 3, o Joãozinho disse assim: nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Obedecer aos mandamentos só funciona se eu amo ao Senhor. E nós vemos no culto passado que nessa aliança Deus quer o meu coração, a minha fé, o meu testemunho e o meu tempo. Você pode falar junto comigo? Meu coração, minha fé, meu testemunho e o meu tempo. Meus irmãos, não deixe alguém ficar enredando você com a história do sábado. Nós precisamos sair dessa caixinha. Tem algo além daquilo, não pode ser só aquilo. Por que Deus mandou guardar o sábado? O negócio não está no sábado. Jesus disse lá em Lucas que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O que tem por detrás de guardarás o sábado? O tempo. Deus quer o meu tempo. Lá no Egito eles eram escravos do trabalho, eles eram escravos de Faraó, mas agora em Cristo, na aliança, nós entregamos o tempo para o Senhor. E dentro desse ponto, Deus estabeleceu um dia de culto, descanso e cuidado de família. Isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque o culto ao Senhor não pode ser desconectado do próprio Senhor. Quem inventou, quem criou, na cabeça de quem nasceu um dia para santificar, descansar, glorificar a Deus e fazer culto? De Deus. Deus criou esse dia. Amém? Os irmãos, muitas vezes eu, pastor, já fui visto como chato, como se eu, o pastor, tivesse criado o dia do culto. Isso não é verdade. Dentro do cristianismo, Deus, aliança e culto não tem como desconectar. E quando a pessoa desconecta, ela sai do culto, ela vai sair aos poucos da aliança. Uma pessoa que diz que é fiel com Deus, que ama a Deus, mas ela não tem conexão com o culto, ela não tem conexão com a mesa, ela não tem conectividade com a família, ela não está na aliança, gente. Se eu não tenho essa vontade, esse prazer de estar na casa, na família, no culto, eu preciso ligar uma luz vermelha dentro do meu coração. Algo não está certo com a minha vida espiritual. De repente alguém esteja indo para o inferno e ainda não se tocou. O culto ao Senhor não pode ser desconectado com o próprio Senhor. E Deus e o culto sempre estiveram unidos. Servir a Deus, cultuar, estão intimamente ligados. E Deus mandou o povo planejar a semana para ter um dia de culto. Meus queridos, eu não venho no culto por acidente. É maravilhoso quando você planeja a tua vida financeira, você planeja a tua semana, as pessoas planejam as suas férias, e isso é necessário. Nós não podemos viver como aos trancos e barrancos, nós precisamos planejar a nossa vida. Amém? As pessoas planejam noivado, planejam um dia de casamento. Grande parte dos casais planejam o nascimento dos filhos. E assim nós também, dentro da aliança, precisamos planejar o dia do culto, gente. Eu não posso deixar a vida me levar e a vida leva eu. Em Deuteronômio 28:13, o texto diz que aqueles que estão na aliança são cabeça e não cauda. Quem é cabeça? Cabeça manda, cauda obedece. Eu tenho que ser cabeça. Eu tenho que mandar na semana, eu tenho que administrar as minhas coisas. Eu não posso pecar contra a aliança que eu tenho com o Senhor. O culto faz parte da aliança, irmãos.
E quando a pessoa deixa o culto, se desconecta do culto, ela vai se desligar da aliança. Porque aliança e culto estão intimamente ligados e uma precisa da outra. Senão elas não existem mais. Meus irmãos, planeje a sua semana, o seu ano, o seu mês, o máximo que você puder. Porque um culto na terra nunca mais voltará. Nunca mais. Cada culto que nós temos aqui na igreja no sábado, cada estudo bíblico que nós temos na quarta, nunca mais voltará. Nunca mais. E quem derrama esse culto sobre uma igreja é o próprio Deus. O culto não é feito por nós. É Ele que vem e Ele dá o culto, Ele dá o tema, Ele dá a palavra. Na quarta-feira nós falamos que profeta é boca de Deus. E o profeta precisa se deixar ser boca. Então, se ele é a boca de Deus, quem fala? Deus. E você pode crer que desde a eternidade Deus projetou e planejou o que nós estamos ouvindo hoje à noite. Deus é eterno, a sua palavra é eterna, e nenhuma sua palavra cairá por terra sem se cumprir. Então, que nós sejamos pessoas que ajudem a cumprir a palavra dele. Nós precisamos planejar a nossa vida, gente. A aliança, ela não acontece por acaso. Nós precisamos cuidar da aliança, assim como um casal cuida do casamento. E a aliança, o culto, ele faz parte dessa aliança. Meus irmãos, eu vou dar mais um dado aqui mais profundo. Nós já ouvimos muitas vezes pregações do pastor Cláudio Duarte aqui. E o pastor Cláudio Duarte diz muitas vezes que a vida sexual é o termômetro do casamento. E o casamento que termina a vida de intimidade vai aos poucos morrendo a vida e o laço afetivo do casal. Amém? A mesma forma é com o culto. O culto é o momento da intimidade com Deus. E o crente precisa do culto para manter e continuar nessa intimidade. Você precisa planejar. Os 6 mandamentos horizontais, que são esses que nós vamos ver hoje, eles não produzem aliança. Amém? Você precisa prestar muita atenção nisso. Isso aqui hoje vai ser uma aula bíblica de doutrina profunda. Esses 6 mandamentos aqui que nós vamos estudar hoje não produzem aliança. Eles não produzem aliança, mas eles são item obrigatório de confiança e bom testemunho. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que geram aliança. Porque se eu entrego para o Senhor o meu coração, a minha fé, o meu testemunho e o meu tempo, esses são 4 itens obrigatórios de aliança. E quando eu me entrego nessa aliança, em contrapartida, eu preciso representar fisicamente e materializar a aliança interna com os 6 passos de testemunho. Eu vou testemunhar que eu estou dentro dessa aliança. Pessoas que não têm aliança com Deus podem cumprir a segunda parte do decálogo. Tem pessoas que não são cristãs, não conhecem Jesus e honram o pai e a mãe, valorizam o pai e a mãe, não matam, não adulteram, não furtam, não dão mau testemunho, não dão falso testemunho, não cobiçam e não têm aliança. A pessoa pode ser idólatra e guardar os 6 mandamentos. A pessoa pode praticar uma idolatria ferrenha e roxa e guardar os 6 mandamentos da segunda parte. Valorizar o pai e a mãe, não matarás, não furtarás, mas ela pecar contra os 4 principais: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem. A pessoa pode não ter uma aliança com Deus e ela guardar a segunda parte dos mandamentos. Se cumprir os 6 mandamentos, ou se uma pessoa que cumpre os 6 mandamentos, isso gerasse aliança, nós seríamos salvos por méritos próprios e não pela graça. Mas nós somos salvos pela graça. Se cumprir os 6 mandamentos gerasse salvação, isso seria meritocracia e não graça. Nós não somos salvos por méritos, mas pela graça na aliança gerada por Deus. Amém?
Isso é quase uma matemática. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. A pessoa é salva do inferno por ter uma aliança com Deus e não por ter cumprido os mandamentos. Aí você pode dizer: então deixa a vida bagunçar, porque uma vez salvo sempre... Também não é assim. Se eu tenho aliança, eu preciso materializar essa aliança cumprindo os 6 mandamentos. Amém? John Bevere diz assim: eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Ao contrário, eu ando neles porque já sou salvo e tenho o seu amor habitando em mim. Ser obediente é evidência de que eu verdadeiramente rendi o meu coração e a minha mente a Ele. A aliança com o Senhor produz 3 coisas: satisfação, obediência e confiança. Meus irmãos, estar na aliança, dá o coração, dá a fé, dá o testemunho e dá o tempo ao Senhor, produz 3 coisas na vida de uma pessoa: obediência, satisfação e confiança. Amém? Eu posso provar para você que cumprir os 6 mandamentos não gera salvação. Você pode folhear rápido até Mateus 19 e deixa o Êxodo aberto. Mateus 19. Amém? Achamos Mateus 19, do verso 16 ao 22. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse jovem, ele queria entrar no céu, ele queria ter uma aliança com Deus. Ele pergunta: o que eu preciso fazer de bom para ter essa aliança? 17, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais mandamentos? O jovem perguntou para Jesus: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebeu que Jesus jogou para esse jovem os 6 últimos mandamentos? Por que Jesus deixou os 4 primeiros, que são os 4 da aliança, de fora? Verso 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? O jovem observava todos os 6 mandamentos e não tinha aliança, porque faltava. Ele perguntou para Jesus: o que falta? O que me falta? 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Antes que alguém faça uma doutrina de vender tudo para alcançar o céu, como existem muitos redutos por aí. A Bíblia não ensina isso. Antes, nós precisamos entender: no lugar dos 4 mandamentos que geram aliança, estava o que na vida desse jovem? Os bens, as terras e a herança dele. Você entendeu? Ele dava, para quem ele dava o coração? Para quem ele dava a sua fé? Para quem ele dava o testemunho? Para quem ele dava todo o seu tempo? Para os bens, para a terra dele, para a herança. Por isso que Jesus mandou ele jogar fora aquilo por algo maior. Verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Seria tão simples. Por que ele não deixava as propriedades de lado e colocava elas no lugar delas e fazia uma aliança com Deus? Só isso. Porque ele já estava cumprindo os 6 mandamentos. Eu li esse texto com você para provar que cumprir a regra, os 6 mandamentos, sem ter aliança, não adianta em nada. Você só vai ser uma pessoa boa. Entendeu? Esse jovem era uma pessoa boa, mas não tinha aliança com Deus. Você pode voltar para Êxodo. Esse jovem colocou os seus bens no lugar que deveria ser da aliança. Guardar os 6 mandamentos não gera aliança, mas deve ser a evidência daqueles que estão na aliança. Amém?
Eu desejo do fundo da minha alma que você tenha entendido isso. Amém? Você precisa entender isso. E eu volto a dizer de novo para você, isso não é relativo, isso é absoluto. Nós precisamos guardar os 6 mandamentos e ter aliança com Deus, para que os 6 mandamentos tenham efeito eterno na nossa vida. 5º mandamento, verso 12: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Primeira verdade nesse texto: apenas pais que honram ao Senhor Deus podem esperar honra dos filhos. Pais que não honram ao Senhor, não esperem honra dos filhos, porque é uma hierarquia. Deve-se cuidar com os extremos. Uns são relaxados com seus pais, e tem filhos que são relaxados com os pais. E o outro extremo tem filhos que idolatram os pais. E às vezes, por entender mal esse mandamento, andam de joelhos em tudo que os pais querem e mandam, porque eu não posso desonrar o pai, porque se o pai é gremista, eu tenho que ser, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. É entender mal as coisas. A Bíblia não diz isso. Pessoas cristãs precisam se importar com os pais. Amém? Meus irmãos, isso precisa ser uma verdade na nossa vida. Pessoas cristãs que dizem que amam ao Senhor, que dizem que têm uma aliança com o Senhor, precisam se importar com seu pai e com sua mãe. E não importa o tipo de vida que o pai e a mãe tenham. Nós não escolhemos muitas coisas na nossa vida, mas nós precisamos nos importar com os nossos pais e se importar com aqueles que se abnegaram para criar uma criança, que passaram noites sem dormir, que passaram às vezes preocupações de como vai ser a próxima semana, e agora simplesmente deixar de lado. Isso não pode acontecer. Pessoas cristãs precisam valorizar os seus pais, e até mesmo cristãos que têm pais que não são crentes devem valorizar os seus progenitores. Amém? Meus irmãos, Deus tem aqui em mente pais com aliança. O que Deus tem aqui na cabeça dele? O que Deus está olhando? Papai e mamãe que têm aliança. Amém? Não religiosidade, não espírito de batismos religiosos, não. Aliança com ele. Deus tem em mente pais que vão fazer aliança com ele. Honrar os pais significa honrar ao Deus dos pais. Honrar significa fazer aliança com o mesmo Yahvé que os pais têm aliança. O que nesse texto é desonrar pai e mãe? É o pai e a mãe servir ao Senhor e os filhos se tornarem idólatras. Esses filhos desonram o pai e mãe. O que nesse texto é desonrar a Deus? O pai e a mãe têm aliança com Deus, têm vida com Deus, têm vida de oração, têm vida de Bíblia, e os filhos vão embora da aliança, não fazem aliança com Deus. Isso é desonrar pai e mãe. Por isso que a primeira afirmação que nós temos que fazer é: pais que querem ser honrados precisam honrar a Deus. Meus irmãos, e quantos pais que são idólatras e os filhos se tornam cristãos e os pais se sentem desonrados porque os filhos não honram a idolatria? Você entendeu? O que Deus pensa aqui? Deus quer que os pais tenham uma aliança com Ele, para que os filhos também tenham uma aliança com Ele. E esse texto aqui, ele traz promessa e traz juízo, porque o texto diz assim: para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui traz promessa e juízo. Promessa, longevidade de vida. A Bíblia diz que quem honra o pai e a mãe, que entra em aliança que o pai e a mãe teve com o Yahvé, pode viver muitos anos. Assim como Abraão viveu até estava farto de vida. Assim como Davi viveu e partiu e estava farto de dias. Mas o texto também fala de juízo. Quem desonra o pai e a mãe morre prematuramente. Pai e mãe que têm aliança com Deus, que queriam muito que os filhos tivessem aliança e lutaram por essa aliança, mas os filhos desprezam a aliança,
pode esperar que esses filhos tenham uma vida curta. Agora vamos um pouco mais profundo. Como nós vivemos num país que muitos e muitos pais sepultam os filhos. Quando morre o marido, que nome que se dá para essa mulher que fica? Viúva. Quando morre a mulher, que nome que se dá para esse homem que fica? Viúva. Quando morrem os pais e sobrem os filhos, que nome que se dá para esses filhos sem pais? Órfãos. Mas que nome que se dá quando os filhos partem antes dos pais? Órfãos de filhos? Nem nome tem isso, porque não é natural de Deus que os filhos partam antes dos pais. E quantos pais têm sepultado os seus filhos? Porque os pais não honraram a Deus. Por isso os filhos não honraram os pais e Deus teve que matar os filhos. Amém? Eu digo a mesma coisa que eu disse no sábado passado. Olhe pela janela da sua casa e você vai ver que isso é uma verdade. Não é natural que os filhos partam antes dos pais, a não ser que por causa da perseguição por Jesus Cristo, os filhos vão para a eternidade. Esse então é um outro caso, mas caso contrário, não é natural. Honra o teu pai e a tua mãe. 6º mandamento, verso 13: não matarás. A insatisfação, eu disse para vocês antes, que ter uma aliança com Deus dá 3 coisas para a gente: satisfação, obediência e confiança. A pessoa que tem uma aliança, ela é satisfeita no interior, ela obedece e ela confia. A insatisfação interior gera uma insatisfação com o próximo. A pessoa é tão insatisfeita com ela, que ela é insatisfeita com todo mundo ao redor dela. A insatisfação que Caim tinha com Deus, produziu insatisfação com o irmão Abel. Ele era tão insatisfeito com Deus, que ele ficou insatisfeito com o irmão, e ele matou o irmão. O problema não são as armas, gente. Amém? Não deixa essa mídia enfiar isso na tua cabeça. O problema são as armas, os problemas são as armas. O problema não são as armas. O problema é o ódio no coração de uma pessoa. Uma pessoa com um coração cheio de ódio, até com uma colher e um garfo na mão, ela é perigosa. Se o problema fossem as armas, logo depois que Caim matou Abel, Deus teria decretado uma lei que agora não mais a posse de pedras. Mas Deus não proibiu, porque o problema não são as pedras, mas o problema é o ódio no coração das pessoas. Pessoas insatisfeitas. E pessoas insatisfeitas querem matar o seu próximo. Mateus capítulo 5, verso 22, Jesus diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, não matarás. Porém eu vos digo que aquele que sem motivo odiar e se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Aquele que sem motivo se irar e odiar o irmão, é como se tivesse no coração matado o seu irmão. Nos primeiros 7 meses de 2023, foram registrados 1.941 mortes, um número de 8,92% maior do que os 1.782 mortes registradas em 2023 no estado do Rio de Janeiro, um dos estados mais violentos do Brasil. Fonte CNN Brasil, no Rio de Janeiro. No MS, no nosso Mato Grosso do Sul, o texto diz assim: segue em queda nacional o registro básico de 4,5% em assassinatos no primeiro trimestre de 2023, 132 mortes em 2022 e 122 mortes em 2023. É uma boa notícia para nós, que o nosso Mato Grosso do Sul reduziu em 4,5% os assassinatos no começo desse ano. Fonte jornalística Gabriele Tavares, G1 MS. É sempre bom a gente dar a fonte, porque nos dias esquisitos que a gente vive hoje, é bom dar a fonte. Quem está assistindo no YouTube pode pegar a fonte. A vingança nunca é plena, e a vingança pertence para o Senhor.
O texto lá, já escrito por apóstolo Paulo, diz que a vingança, ela pertence para Deus. Quando alguém nos faz um mal, nós não devemos nos vingar. A vingança pertence para o Senhor, irmãos. Meus irmãos, no ministério a gente precisa praticar muitas vezes isso. A vingança pertence para o Senhor. E você precisa entender que o mundo é redondo e ele dá voltas, e eu digo que ele capota. Deixa as coisas nas mãos de Deus. Sai de perto de pessoas que você vê que são violentas, para que isso não entre no nosso coração, e que porventura isso não entre na nossa vida, irmãos. Que Deus nos guarde, que o assassinato, a morte nunca chegue na nossa casa, como chegou na casa de Davi, e Deus por meio do seu profeta disse: nunca a espada vai sair da tua casa. Que coisa terrível! E as pessoas matam porque elas são insatisfeitas com Deus, elas não conseguem crer e obedecer, por isso que tem que matar o próximo para eliminar. 7º mandamento: não adulterarás. A insatisfação espiritual gera insatisfação conjugal. Uma pessoa que não está bem com Deus e não está bem com ela, não deveria casar. A pessoa precisa estar bem com ela precisa estar de bem com Deus, para que ela mantenha a vida conjugal. E a pessoa que está insatisfeita espiritualmente gera insatisfação conjugal. A fonte guia-me.com.br tem, o texto diz assim: os números do adultério entre evangélicos, os tristes números do adultério entre evangélicos. A pesquisa denominada O Crente e o Sexo revelou que entre os evangélicos pesquisados, 11,96% das mulheres disseram que já traíram, enquanto que os homens, a porcentagem foi de 24,68% dos homens que já traíram. Isso aqui são pessoas evangélicas, pessoas que frequentam uma igreja. A pesquisa mostrou ainda que entre as diferentes denominações, a maior porcentagem está entre os neopentecostais, 26,51%, batistas 22,47%, pentecostais 21,43% e por último os reformados 19,41% de infidelidade nas igrejas. Se alguém quiser procurar a fonte, guia-me.com.br, tem um texto bem grande relatando sobre a pesquisa. Isso são dados tristes, gente, terríveis, do que acontece muitas vezes nas igrejas. A insatisfação com Deus, a falta de confiança gera crime contra o próximo. A infidelidade conjugal é desobediência ao Senhor. Em Mateus 5, verso 27 e 28, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo, porém qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, como ela já adulterou no seu coração. Jesus leva o adultério a um nível, a um grau muito mais sério do que apenas uma conjunção carnal, mas algo que acontece no espiritual, na alma, na imaginação. Não adulterarás. A palavra adultério no grego é porneos. E a palavra porneos, ela significa fornicação, homossexualismo, masturbação, incesto e adultério. Meus irmãos, nós sabemos disso, porque as coisas andam, os assuntos andam. Quantos e quantos jovens nas igrejas que antes de casar vão para a cama? Isso se chama fornicação. Quantos e quantos jovens são hipócritas, no dia do casamento casam com o véu branco, e o véu branco significa virgindade. São hipócritas, ainda mentem para os convidados do casamento. É um grau enorme, é uma porcentagem enorme de jovens que perdem a sua virgindade sexual antes do casamento. Isso gera juízo. A palavra pornel significa homossexualismo, e como tem crescido entre os evangélicos
aquela relatividade, não, o homossexualismo não é tão perigoso. Porque então em Apocalipse 21:8, na lista dos que vão para o inferno estão os adúlteros e os homossexuais. Masturbação, porneos também significa masturbação. Quando você conversar com um pastor de uma grande igreja, ele vai te dizer, anos passados, homens chegavam no gabinete pastoral pedindo ajuda, por causa que não conseguiam abandonar a masturbação, mas esse nível agora não está mais entre os homens, mas também entre as mulheres. O sex shop tem crescido em todo o país, e tudo isso ajuda a gerar mais pecado. E a masturbação, ela não está apenas entre os jovens, mas entre casados. Masturbação é pecado, incesto. Logo mais para frente o texto vai falar de pais que não deveriam se deitar com as filhas, é porque acontecia. E nós sabemos de histórias que às vezes caminham assim, por debaixo dos panos, a gente não fala alto, mas de coisas que acontecem na sociedade e às vezes em igrejas. Nós sabemos disso. E o texto também fala do sexo ou da vida sexual entre irmãos, que era incesto. E por último, o adultério, não adulterarás. Quem casa precisa cuidar do seu casamento, precisa cuidar dessa aliança que foi feita entre um homem e uma mulher, para que o casamento não tenha que terminar, para que não tenha que entrar uma tragédia de adultério na vida das pessoas. Isso é uma tragédia, porque quando se casa, quem efetua o casamento, quem legaliza o casamento, até mesmo o juiz de paz diz, até que a morte o separe. E quando alguém trai o seu cônjuge, ele está dizendo, seria melhor que você não existisse, morresse, tenho vontade de matar você. Isso significa adulterar. Trair é a mesma coisa que matar. Não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. Em Provérbios 10:22, o texto diz, a bênção do Senhor enriquece e com ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e com ele não traz desgosto. A riqueza deve ser uma bênção na vida do crente, e não existe proibição de riquezas, desde que elas sejam lícitas. Não existe proibição de riquezas, desde que elas sejam lícitas. Enriquecer, ter bens materiais, não é pecaminoso, mas exige muito trabalho. Amém ou não? Muito trabalho, planejamento, porque às vezes você vai ter vontade de fazer uma coisa bem gostosa, mas você diz não, porque eu quero planejar para construir aquilo, fazer aquilo, investir naquilo, para que aquilo produza. É planejamento financeiro, disciplina. Enriquecer exige disciplina, exige sacrifícios e exige tempo. Quando nós vamos olhar um dos textos do salmista, o Salmo 103, diz que os bens são reservados para os dias da velhice. Por quê? Porque a pessoa trabalhou a vida toda, ela construiu uma plataforma, ela aprendeu a organizar tudo, e quando ela já está em certa idade, então vem o tempo da plenitude, porque ela trabalhou, ela investiu e deu tempo para tudo isso, porque o enriquecimento é um processo de tempo. Amém? Quem furta não confia em Deus, não confia. Ele não consegue crer que Deus pode abençoar ele, então eu tenho que furtar, eu tenho que roubar. E nós sabemos que Maracaju é um dos lugares que tem duas coisas que a gente ouve bastante: roubar grãos, cereais no silo bag e diesel nas lavouras. Tem algumas sedes de fazenda que os tanques são meio longe da casa e as pessoas sabem e vão lá roubar. E entre outras coisas, essas são as coisas grandes que a gente ouve. Quem furta não confia em Deus. Quem furta mexe naquilo que Deus deu para outra pessoa. Alguém outro trabalhou, se esforçou, sacrificou, investiu tempo, aí está pronto. Aí a pessoa vai lá e pega.
é roubar, é furtar de outra pessoa. Quem furta não consegue esperar o tempo de Deus. Meus irmãos, quando nós temos desejo de ter algo, construir algo, comprar, isso é possível? É possível, mas isso vai exigir trabalho, planejamento, sacrifício e tempo. Às vezes nós ouvimos uma história de alguém dizer: eu comprei tal carro dos sonhos e levou 15 anos até que eu cumpri o meu sonho. Levou tempo. Aí quando alguém furta, ele pula etapas. Ele não espera o tempo certo para as coisas. E nesse não esperar tempo certo, que nós vemos a frase que diz assim: o que vem fácil vai fácil, porque não existe bênção naquilo que Deus não me deu. Quem é mesquinho nas ofertas e desonesto nos dízimos, rouba a Deus. E eu digo para vocês que todas as pessoas do mundo são dizimistas, porque nunca houve uma pessoa, desde Adão e Eva até hoje, que comeu as coisas de Deus. Nunca. Meus irmãos, Deus sempre pega de volta. Deus usa oficina, farmácia, acidente. Deus tem tantas e tantas coisas para buscar de volta aquilo que é dele. De repente alguém até pode deixar o que é de Deus um tempo lá na conta dele no banco, mas não vai comer, porque aquilo que é de Deus é dele. Uma vaca morta ou uma vaca viva é dele. Amém? Um pneu rodando ou um pneu estourado é dele. Ele pega de volta do jeito que ele quer. Ele é multiforme na graça e também no juízo. Se nós não entregamos, ele pega de volta. Os filhos devolvem no prato de oferta e consagram. Mas aqueles que não têm aliança, Deus precisa pegar de volta de outra forma. E nunca alguém colocou a boca nos dízimos do Senhor. Mas quem rouba de Deus, Malaquias 3:8, tem possibilidade de roubar de Deus. Deus pega de volta, porque aquilo não é daquela pessoa. Que graça que existe, gente, enriquecer com o trabalho dos outros. Se Deus tem riquezas e bens para nós, que seja da forma honesta, lícita, e nós esperarmos o tempo que Ele tem para a gente ter as coisas. Amém? Em 1 Timóteo 6, verso 8 e 9, Paulo diz lá para o pastor Timóteo: tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas que afogam os homens na ruína da perdição. Quantas pessoas se perdem no furto e no roubo e não conseguem mais voltar para o bom caminho da salvação. Não furtarás. 9º mandamento, verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Calúnia e difamação. Nós já ouvimos essas palavras? O que é caluniar contra alguém? Inventar uma história para acabar com a reputação. São guerras de narrativas. Eu já vou na frente e vou inventar uma história sobre a pessoa para destruir ela lá na frente. Quando ela chegar lá, a reputação já está destruída, ninguém dá crédito para ela. Significa triturar reputações. Guerra de narrativas é colocar um fantasma em cima de uma pessoa para ela ser vista com descrédito. Isso é caluniar, é destruir a reputação de alguém. E quantas vezes nós vemos famílias sendo destruídas pela língua, ministérios, casamentos, pessoas que são destruídas pela língua, às vezes uma fala, uma frase, uma narrativa. O apóstolo Tiago, em Tiago 3, versos 5 e 6, ele diz assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Todo aquele texto vai falar sobre a língua, que a língua pode ser usada para abençoar as pessoas ou para matar as pessoas. A língua pode ser usada como um remédio ou como um chicote para cortar e destruir reputações.
Meus irmãos, cuidado com as rodinhas de fofoca, conversa sobre a vida dos outros. Cuidado. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aonde se fica falando sobre os outros, sobre os vizinhos, e sobre esse, e sobre pessoas. Saber muito sobre a vida dos outros é um sinal vermelho na nossa vida. Cuidado. Quem sabe demais sobre a vida dos outros precisa ser evitado. Aqueles que sabem demais sobre a vida dos outros sabem de menos sobre a própria vida. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º e último mandamento: não cobiçarás. Eu falei no culto passado para vocês que o verso 17, o último mandamento, ele é a raiz para todos os outros mandamentos. Então quem cobiça, ele vai gerar o 16, falso testemunho. Quem cobiça vai furtar, porque ele gera no coração a grande vontade de ter aquilo. Aí não tem dinheiro e não tem tempo, então vai pegar, vai furtar. Cobiça. A cobiça gera adultério, porque a cobiça não cuida do que tem em casa e fica o tempo todo olhando para a grama do vizinho que parece mais verde, e vai gerando aquela cobiça até que acontece um adultério. Eu vou usar de novo as palavras do pastor Cláudio Duarte. Ele diz assim: ninguém sai de casa de manhã dizendo assim, hoje vou trair. Mas o adultério, ele começa a acontecer aos poucos, é um processo até que acontece o ato, e vem pela cobiça. Não matarás, normalmente está envolvido com cobiça. Não matarás. E quem cobiça desonra o pai e a mãe, porque tem um texto lá em Provérbios que diz que aqueles que tomam posse da herança do pai e da mãe, antes naquilo não existe bênção. A cobiça é a raiz de todos esses males aqui. A insatisfação com Deus é a raiz de toda a cobiça. Meus irmãos, se você vê uma pessoa cobiçando, ela dá água na boca dela falar: ah, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, ah, se eu tivesse aquela mulher, ah, se eu tivesse aqueles filhos. Água na boca, escorrendo, cheia de cobiça. É uma pessoa insatisfeita. Eu duvido que uma pessoa seja satisfeita com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, e ela fique olhando para fora. Quem está satisfeito, está satisfeito. Mas a insatisfação com Deus é a raiz de todas as cobiças. Ela é a mãe da inveja e do ciúme. A cobiça, a insatisfação. A insatisfação, incredulidade e ansiedade são geradas pela cobiça. Fica cobiçando, e água na boca para ter o que o outro tem, ou inveja, que significa estar no lugar do outro. O Salmo 139, verso 16, o texto diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles inscrito quando nenhum deles havia ainda. Você crê que Deus escreveu a tua história antes de você nascer? E quando essa história é derramada na nossa existência, quando nós fazemos uma aliança com Deus, você precisa crer nisso. E quando nós temos uma aliança com Deus, nós não precisamos ficar cobiçando, nós não precisamos ficar fazendo da nossa forma tudo. Nós temos que mexer os palitos e dar falso testemunho, distribuir com a reputação, furtar, roubar de Deus, para tudo ir mais rápido. Nós não precisamos, porque a aliança derramada em nós é a história que Deus tem para a gente. E nessa história, aquilo que precisa acontecer na minha vida vai acontecer. Deus vai me dirigir tudo, Deus vai me direcionar tudo que Ele tem, e eu não preciso ficar
corcoviando e lutando, ou às vezes sendo escravo do trabalho, ou queimando etapas de culto, porque aquilo que Ele tem na minha vida, isso eu quero receber. Eu tenho uma aliança com Ele. Na aliança com Deus, Deus derrama a história dele na vida desse filho, e é preciso cuidar da aliança. Quem cuida da aliança é satisfeito e não precisa cobiçar, caluniar, furtar, adulterar, matar e desonrar. Cuida da aliança que você tem com o Senhor. Cuida. Meus irmãos, e eu vou terminar outra vez hoje falando sobre aliança. Se você ainda não é uma pessoa convertida, você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você não pode esperar até amanhã. Você não pode esperar até no outro sábado. Você não pode esperar uma doença. Ou você também não pode esperar Deus colocar você no leito de morte. Então eu faço uma aliança e vou para o céu. Porque nós precisamos da aliança para que Ele derrame em nós a história que Ele tem escrito a nosso respeito. Ter uma aliança gera satisfação e obediência. Você quer ser uma pessoa satisfeita? Então obedeça. Confia no Senhor e Ele vai fazer as coisas acontecer na tua vida. Seja fiel com Ele. Não roube dele o tempo. Não roube dele dinheiro. Não roube dele com incredulidade. Mas confie nele. Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem o melhor para mim e para você. Quando Jesus estava indo para o Calvário, Ele orou 3 vezes para Deus, dizendo: se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, mas que seja feita a tua vontade, mas que seja feita a tua vontade. Amém. Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós continuamos orando nesse mesmo espírito que nós oramos aqui no sábado passado. Seu Deus, nós cremos que aqueles que andam na Tua presença, eles são revestidos com aquilo que o Senhor tem para eles. Eu creio, Pai, pela Tua palavra, que na aliança nós recebemos exatamente, nem mais e nem menos, mas aquilo que Deus tem, o Senhor tem prometido, e aquilo que o Senhor tem escrito e sonhado para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu desejo que o Senhor coloque dentro do coração de cada um aqui aquilo que nós estudamos no sábado passado, isso que nós estudamos hoje, Senhor Deus, para que não haja no nosso meio adúlteros, nem homicidas, nem ladrões, mas que haja no nosso meio a história que o Senhor tem preparado para essa igreja. Assim nós oramos, Pai, e eu quero pedir que o Senhor aumente a fé no nosso coração, em nome do Senhor Jesus e no nome do Espírito Santo. Amém. Amém.